Olá, dando seguimento ao programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico do Departamento de Imagem de Cardiologia. Meu nome é Gabriela, eu sou cardiologista, especialista em tomografia e ressonância cardíaca pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Atualmente moro em Caxias do Sul, trabalho através da IP Cardio no Hospital do Círculo Operário. Me coube falar sobre um artigo de ressonância magnética e eu selecionei esse artigo, que foi publicado agora em abril no JACC Cardiovascular Imaging, que ele vai tratar sobre o impacto de múltiplas cicatrizes miocárdicas detectadas através da ressonância no follow-up de pacientes com síndrome coronariana aguda com supra de ST. Então, já é sabido que o restabelecimento do fluxo coronário através da intervenção percutânea primária dentro do tempo oportuno é uma prioridade na abordagem de pacientes que se apresentam com síndrome coronariana aguda com supra, né? A gente faz isso para prevenção, para preservação do miocárdio ameaçado e para manutenção da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Com o surgimento da angioplastia percutânea, teve uma melhora substancial no prognóstico desses pacientes com síndrome coronariana aguda com supra. Só que a incidência de novos infartos e a disfunção de VE no segmento desses pacientes permanece alta, o que torna necessário uma melhora na avaliação de risco e abordagem terapêutica desses pacientes. Na ressonância cardíaca, então, a gente pode ter múltiplas áreas de fibrose na ressonância de um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, relacionado com múltiplas artérias coronarianas culpadas. O paciente tem algum infarto relacionado a algum procedimento percutâneo de uma coronária não culpada, ou ter um infarto prévio, seja silencioso ou não. Com o realce tardio, né, através do realce tardio, a ressonância ela consegue detectar a localização e o tamanho da fibrose do miocárdio na síndrome coronariana aguda com supra de ST. Só que ela também detecta as outras áreas de fibrose que não estão relacionadas à lesão coronariana culpada. Então, para a gente diferenciar um evento agudo de um evento crônico, né, de uma isquemia aguda de uma isquemia crônica, foram realizadas imagens ponderadas em T2, que aí vai notar a presença de edema nos pacientes com isquemia aguda. Estudos recentes já demonstraram um pior prognóstico, né, nos pacientes que tinham múltiplas áreas de fibrose na ressonância do miocárdio após um infarto agudo do miocárdio. Só que a maioria eram estudos pequenos, então o objetivo desse estudo foi avaliar a incidência e o prognóstico a longo prazo de múltiplas áreas de fibrose miocárdica em uma grande amostra de pacientes que foram admitidos para a angioplastia percutânea primária. Então, ele foi um subestudo, né, com ressonância do DYNAMI-3. O DYNAMI-3 foi um trial multicêntrico na Dinamarca, em centros que faziam angioplastia percutânea primária. O subestudo com ressonância foi conduzido no Rigshospitalet em Copenhague. E como que funcionava? Os pacientes, durante a internação, faziam uma primeira ressonância na internação do evento isquêmico e uma segunda ressonância com 90 dias após o evento isquêmico. Os critérios de exclusão foram clearance de creatina menor que 30, fibrilação atrial, outras arritmias, claustrofobia ou a presença de um dispositivo ferromagnético implantável. Na primeira ressonância, então, foram obtidos a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, foi delimitada a área do infarto agudo, observada a obstrução microvascular e a área do miocárdio em risco. Já na segunda ressonância, então, foi observada a área final de infarto e a fração de ejeção do VE. Todas as imagens foram avaliadas por 2 observadores experientes cegos, com uma variação interobservador de 0,5 mais ou menos 4 para a fração de ejeção, 0,1 mais ou menos 2% para a área aguda do infarto e de 1 mais ou menos 2 para a área do miocárdio em risco. Para avaliar a presença de múltiplas áreas de fibrose miocárdica, um terceiro observador também analisou todas as imagens. As múltiplas áreas de fibrose, né, de realce tardio em múltiplas áreas, foi determinado se o realce tardio tivesse presente em mais de uma área de miocárdio que claramente não estava associada ao território da artéria culpada pelo infarto agudo. Para isso, utilizou o modelo de 16 segmentos padronizados pela American Heart Association. Múltiplas áreas de realce tardio foram categorizadas como se era relacionada a um infarto pré-existente, a múltiplas artérias culpadas ou a um novo infarto entre as duas ressonâncias. Nessa primeira figura, então, a gente vê múltiplas áreas de realce tardio relacionados a um infarto antigo. Então, a gente tem uma área de realce septal
e inferior. Na imagem ponderada em T2, a gente vê um sinal hiperintenso de edema só na área septal. Então, o realce inferior é relacionado a um infarto prévio à primeira ressonância. E na ressonância de segmento aparecem as duas áreas de realce tardio. Na segunda figura, a gente vê o realce tardio relacionado a duas artérias culpadas. Então, a gente tem um realce tardio septal e lateral, e nas imagens ponderadas em T2, a gente vê um sinal hiperintenso tanto na septal quanto na lateral, mostrando edema nas duas áreas de realce, mostrando que são duas artérias culpadas, duas áreas de isquemia aguda. Nessa terceira figura, a gente observa uma área de realce tardio septal, com obstrução microvascular, e na ressonância de segmento, a gente observa essa mesma área septal de realce e uma nova área de realce inferior, demonstrando, então, um novo infarto entre as duas ressonâncias. Os dados clínicos dos pacientes, como histórico de doença cardiovascular, fator de risco, características das angiografias, o tratamento que eles estavam realizando, foram obtidos através de registros do hospital. Hospitalização por insuficiência cardíaca foi caracterizada por uma internação por congestão pulmonar ou edema periférico como causa primária de internação. Para análise estatística, foi utilizada a regressão de Cox para associação entre o número de áreas de realce tardio e o risco de mortalidade por todas as causas de hospitalização por insuficiência cardíaca, e o valor preditivo independente das múltiplas áreas de realce tardio foi avaliado em análise multivariada, ajustado para outros fatores de risco conhecidos a priori, como idade, doença multiarterial, diabetes, doença isquêmica coronariana e a área final do infarto. A fração de ejeção foi excluída por colinearidade com áreas de infarto e interação com áreas de realce tardio e foi considerado P significativo menor que 0,05. Nessa primeira figura, nessa figura, a gente observa mais ou menos como que foi desenhado o estudo. Então, foram 1.620 pacientes admitidos no Rick Hospital. Alguns não foi conseguido realizar a angioplastia percutânea, alguns pacientes tinham critérios de exclusão por claustrofobia, por disfunção renal, alguns pacientes não quiseram participar do estudo e alguns pacientes, e aí foi realizado sobraram 704 pacientes para fazer a ressonância de follow-up. A primeira ressonância foi realizada em média um dia após o infarto agudo, com supra, antes de qualquer procedimento ser realizado em coronárias não culpadas, e a ressonância de segmento foi realizada com uma média de 91 dias após o infarto agudo com supra. Após a ressonância de segmento, então a gente observou que 59 pacientes, 8,4%, tinham sinais de múltiplas áreas de fibrose. Desses 59, 8 foram excluídos por não possuírem uma ressonância de admissão na internação do evento. Então, restaram 51 pacientes, dos quais 34, 66% possuíam sinais de infarto prévio, 14% possuíam sinais de múltiplos territórios culpados, detectados através de edema e fibrose. Em 10 pacientes, 20%, foram observadas novas áreas de fibrose não relacionadas ao infarto prévio na ressonância de segmento. Nessa tabela, a gente observa então uma comparação entre os pacientes com múltiplas áreas de fibrose e uma única área de fibrose, demonstrando com P significativo que os pacientes com múltiplas áreas de fibrose tinham uma maior incidência de hiperlipidemia e uma maior incidência de doença cardiovascular conhecida, como infarto prévio, angioplastia prévia e uma revascularização prévia. Nessa tabela 2 também segue comparando os pacientes com múltiplas áreas de fibrose com os pacientes com uma única área de fibrose e demonstra com P significativo que os pacientes com múltiplas áreas de fibrose tinham mais incidência de doença multivascular, de uma oclusão arterial crônica em um vaso não culpado, numa região não culpada, e a artéria mais acometida para o evento agudo deles foi a descendente anterior. Então, múltiplas áreas de realce tardio foram associadas a maiores áreas em risco, maior área cometida no evento agudo e maiores tamanhos de infarto. Também foi observado menores frações de ejeção do VE, tanto na primeira ressonância quanto na segunda ressonância, que é o que a gente observa aqui nessa tabela. O que a gente observa também nessa comparação entre os pacientes com uma única área de realce e múltiplas áreas de realce,
com P significativo, então a gente observou que o paciente tem uma maior área de risco, uma fração de ejeção menor, tanto na ressonância de admissão quanto na de follow-up, um tamanho do infarto maior final. A gente observa que mesmo quando excluídos os pacientes que tinham alguma oclusão arterial crônica total, essas maiores incidências de menor fração de ejeção, de maior área de risco, de maiores áreas de infarto, se mantêm nos pacientes com múltiplas áreas de fibrose. Então, os pacientes foram seguidos por um período médio de 38 meses. O segmento clínico foi completo para todos os pacientes. Durante o segmento, 20 pacientes morreram, ou seja, 2,8%, e 15, 1,2% foram internados com insuficiência cardíaca. A presença de múltiplas áreas de fibrose foi associada a um maior risco de mortalidade de todas as causas e uma maior incidência de internação por IC. Então, aqui a gente tem uma curva de Kaplan-Meier demonstrando que os pacientes com múltiplas áreas de fibrose, eles têm uma sobrevida livre de eventos menor que os pacientes com uma única área de fibrose, com um risco relativo de 3,6 vezes, com um intervalo de confiança de 1,6 a 8 com P significativo. Essa tabela ela demonstra que os pacientes com múltiplas áreas de fibrose, comparados com os pacientes de uma única área de fibrose, eles tiveram uma maior incidência, né, de todas as causas de mortalidade e hospitalização, com aquele risco relativo que a gente já viu de 3,6, com P significativo, mas mesmo quando ajustado esses pacientes para outros fatores de risco conhecidos, esses pacientes mantiveram essa incidência maior. Aí com o risco relativo ajustado de 2,7 vezes. Então, essa é uma figura que mostra a curva de Kaplan-Meier com o risco relativo já ajustado de 2,7, com intervalo de confiança de 1,1 a 6,8 vezes. De 1,1 a 6,8. Então, em uma grande amostra, 8,4% dos pacientes com infarto com supra tratados com angioplastia primária percutânea apresentavam-se com múltiplas áreas de realce tardio na ressonância em 3 meses de segmento. A presença de múltiplas áreas de realce tardio foi associada ao aumento do risco de mortalidade de hospitalização por insuficiência cardíaca, independente do tamanho do infarto e dos fatores de risco clínico que esse paciente possuía. A presença de múltiplas áreas de realce tardio está associada ao aumento de 3 vezes no risco de mortalidade e internação por IC, o que reforça a importância de otimização do tratamento para evitar acúmulos de áreas de fibrose miocárdica. Os pacientes com múltiplas áreas de fibrose apresentavam maior áreas de risco e maior tamanho de infarto final relacionado à artéria culpada, e as múltiplas áreas de realce tardio, né? A causa mais frequente foi a presença de infartos prévios em áreas não culpadas. A precisão da causa da nova área de realce tardio não foi possível, né? Se era um infarto novo ou diferencial se era um infarto periprocedimento. E as múltiplas artérias culpadas nesse estudo foram definidas como áreas de edema, né? De imagens ponderadas em T2. O que pode diferenciar um pouco dos resultados de outros estudos, na qual múltiplas artérias culpadas, ela definindo a artéria culpada como ruptura de placa na angiografia. Então, o que acontece? O que pode ter uma incidência diferente nesse estudo é porque tem áreas que tem edema e que não tem ruptura de placa. Por quê? Porque existem áreas que são irrigadas por artérias que estão cronicamente fechadas e poderiam receber circulação colateral da artéria culpada do evento agudo. Então, no momento que rompe a placa na artéria culpada, as duas áreas entram em isquemia aguda. As limitações. Só 50% dos pacientes do DANAMI-3 realizaram a ressonância. 19 pacientes em que a lesão culpada já estava relacionada a um infarto anterior foram excluídos, então a gente não sabe muito bem o valor prognóstico do realce nesses pacientes. Não tem informações detalhadas sobre a causa de morte e a avaliação de edema em imagens ponderadas em T2 possui uma sensibilidade e especificidade moderadas. Então, concluindo, a presença de múltiplas cicatrizes, áreas de fibrose, foi um fator independente no aumento de risco de morte, internação por insuficiência cardíaca em um segmento de 3 anos de pacientes com síndrome coronariana aguda com supra de ST. Bom, era isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.